Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Você, estudante do 4º e do 5º ano, eu sou a professora Camila Barbosa e o tema da nossa aula de hoje é Direitos Garantidos para Grupos Específicos. Vamos iniciar! O que nós iremos aprender na aula de hoje? Nós iremos conhecer os direitos das crianças e dos adolescentes e a criação do ECA, compreender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecer o Estatuto do Idoso, conhecer a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e conhecer a Lei Maria da Penha. Vocês sabem o que é o ECA? Vamos prestar atenção a essas duas imagens. No seu canto esquerdo da tela, nós podemos observar um grupo de crianças dentro de uma sala de aula e no seu lado direito da sua TV, uma criança descascando macaxeira, possivelmente trabalhando para uma casa de farinha. O que há de errado nessas duas imagens? O que é que vocês acham? Criança, ela tem que estar na escola ou ela tem que estar trabalhando, uma criança desse tamanho, dessa idade? Será que existe alguma lei específica que garanta a você, estudante, o seu direito de estudar, seja numa sala de aula, seja no formato remoto? Existe sim, e nós iremos saber qual é agora. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado no ano de 1990, aqui no Brasil, e é um conjunto de leis que reafirma que as crianças e adolescentes têm diversos direitos. Tudo bem até aí? Quais são esses direitos? Presta bem atenção aqui. Primeiro, direito à vida, direito à saúde, tá certo? Direito à alimentação, direito à educação, respeito e dignidade, direito à liberdade, direito à profissionalização, direito à cultura, ao lazer, ao esporte e direito à convivência familiar e comunitária. Então, esses são os principais direitos que estão contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Presta bem atenção a essa informação que eu vou dar para vocês aqui agora. Vocês sabiam que a escola ela tem papel fundamental na proteção de crianças e adolescentes? Isso mesmo, todos nós, profissionais de educação, temos a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar sobre suspeitas de confirmação de casos de violência contra crianças e adolescentes. Ou seja, a partir de uma suspeita, ou até mesmo se for confirmado algum caso de violência contra criança e adolescente, todos nós, profissionais de educação, temos a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar. Tudo bem até aí? Continuando. Como nós fazemos para definir o que é criança e o que é adolescente? De acordo com o ECA, ele estabelece o seguinte: é considerado crianças pessoas que têm de 12 anos de idade, de 0 a 12, tudo bem? Pessoas entre 12 e 18 anos completos já são consideradas adolescentes. Então, essa é a diferença, de acordo com a lei, para o que é criança e o que é adolescente. Criança não trabalha, viu, pessoal? Presta bem atenção aqui a essa informação. Menores de 14 anos, de acordo com a lei, com o Estatuto da Criança e Adolescente, são impedidos de trabalhar. Já os que têm 14 aos 16 anos, eles podem sim iniciar um trabalho, mas apenas na condição de aprendizes. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre o programa Jovem Aprendiz. Então, ele tem que respeitar o horário de estudo. Você não pode trabalhar o dia todo
e não estudar. Tudo bem até aí? Vamos saber um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi escrita em 1948 e serve para a conduta ética em todo o mundo. Nelas estão expressos os direitos mínimos necessários para assegurar uma vida digna a todos. E esse documento é resultado de um longo processo histórico de lutas e reivindicações de diferentes sociedades. Vamos saber agora sobre os direitos universais e as leis aqui no nosso país. A Declaração Universal dos Direitos da Criança é um documento do ano de 1959 que foi criado com base em outro documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem até aí? Presta bem atenção aqui na sua TV. Essa senhora que está aqui na imagem se chama Eleanor Roosevelt. Ela é uma ex-primeira-dama americana. Ela foi casada com um dos presidentes dos Estados Unidos e ela nasceu no ano de 1884 e veio a falecer no ano de 1962. Essa mulher que vocês estão vendo aí na tela, ela liderou o comitê que redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, sendo aprovada no ano de 1948. Então ela foi uma mulher, ela foi, de certa forma, a peça principal, apesar de todas as divergências políticas da época, ela conseguiu agrupar a todos e fazer com que essa declaração fosse aprovada. Continuando, vamos saber agora um pouco sobre o Estatuto do Idoso. Você tem vovô aí na sua casa? Vovó? Saibam que eles também têm os direitos que lhes são garantidos. Vamos saber um pouco. Ele foi elaborado no ano de 1997. Ele amplia os direitos da pessoa com mais de 60 anos. E também prevê punição para quem deixar de prestar assistência aos idosos, abandoná-los em hospitais ou casas de saúde, ou submetê-los a condições de maus tratos, atendimento preferencial nos órgãos públicos, fornecimento gratuito de medicamentos, gratuidade no transporte coletivo, nos transportes públicos coletivos, etc. Então, esses são alguns dos direitos do Estatuto do Idoso. Tudo bem? Vamos saber agora um pouco sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Antes de tudo, é importante que vocês saibam o seguinte: segundo a Organização das Nações Unidas, em 2006, as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, ou seja, mental, ou sensorial, visão e audição, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Tudo bem até aí? Então, as empresas elas devem disponibilizar vagas para essas pessoas com deficiência. É bom que vocês saibam dessa informação. Tá? Todo órgão, seja ele público ou privado, ele tem que deixar um percentual para atender a esse tipo de público. Então, o principal objetivo desta lei é garantir direitos iguais para todas as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. E essa lei foi aprovada em 2015, é uma lei recente e foi uma conquista de diversos setores sociais. Em 2010, uma pesquisa mostrou que 45% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência, cerca de 1 a cada 3 brasileiros. Vamos saber agora sobre a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, ela nasceu em Fortaleza, no Ceará,
no ano de 1945, e ela é farmacêutica bioquímica, a sua formação. E ela se formou na Faculdade de Farmácia, também da Universidade Federal de Ceará. Maria da Penha também concluiu seu mestrado em parasitologia na Faculdade da USP, no ano de 1977. Essa lei é uma das conquistas das cidadãs brasileiras e foi um decreto mais conhecido como Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela trata especificamente da violência doméstica e familiar contra a mulher. E ela foi criada, como eu falei para vocês, no ano de 2006. Presta bem atenção aqui, pessoal. O caso Maria da Penha é representativo da violência doméstica a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil. A sua trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Aproveito para dizer a vocês que nós estamos no mês do Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento, ao combate à violência doméstica, certo, pessoal? Então, essa lei, a Lei Maria da Penha, inclusive, foi considerada pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo de enfrentamento à violência doméstica e familiar, certo? Então, essa que está aqui na tela, aqui na imagem, ela disse o seguinte: temos o direito de viver sem violência e para isso nós temos uma lei. Então, se você sofre de violência doméstica na sua casa ou conhece algum familiar, não se cale, denuncie, porque a lei está aqui para lhe ajudar. O número para que você possa ligar e pedir ajuda é o 180. Não se cale. Chegamos à hora do nosso desafio. Você vai escrever no seu caderno os 10 direitos da criança e do adolescente. Para cada direito, você vai fazer uma ilustração, um desenho. Você pode utilizar ou os materiais que você tem do seu kit pedagógico ou qualquer outro material que você tenha em mãos. Pode ser lápis de cor, pode ser hidrocor, tinta guache, o que você tiver disponível. Você só não pode deixar de fazer. Tudo bem até aí? Lembrando sempre que o respeito às leis e aos estatutos é parte da nossa vivência cidadã. Combinado, pessoal? Chegamos ao fim a mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre os direitos de vocês, tá certo? E nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!